Tratamento de piriforme e obturador interno são extremamente de boas resoluções, tá? Apesar do grau da dificuldade diagnóstico, né, com a ressonância em especial, apesar da complexidade de avaliação, é um tema que me chama muita atenção, porque a gente consegue não somente fazer o diagnóstico, mas também resolver a vida dos pacientes, né? Então isso me encanta, porque a transformação que a gente vê do ponto de vista clínico realmente é muito verdadeiro. Os pacientes, eles entram, às vezes, de cadeira de roda, como eu vou mostrar para vocês, e saem caminhando, andando como se nada tivesse acontecido, tá? Tem pacientes que a gente começa o tratamento, os pacientes já veem resultados assim fantásticos. Então, para quem não me conhece ainda, para quem está aqui, seja bem-vindo. Eu me chamo Luiz Felipe Lisboa, sou ortopedista, professor de ultrassonografia musculoesquelética, mais de 13 anos aí na labuta. E hoje eu preparei essa aula muito especial, um conteúdo prático para vocês, tá? Mas antes de começar, eu tenho uma novidade aí para falar, para quem não me conhece ainda, uma novidade importante. Já estão oficialmente abertas as inscrições para a nossa Jornada da Excelência em Ultrassonografia Musculoesquelética, um evento 100% online, gratuito e exclusivo para médicos, né? Onde eu vou mostrar justamente o caminho, o passo a passo para dominar toda a parte da ultrassonografia musculoesquelética e realizar exames e procedimentos com segurança e assertividade. Do zero à excelência, como eu costumo falar. Mesmo que você não possua aparelho, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você já faça ultrassom, mesmo que você já tenha aparelho, mesmo que você já esteja no caminho ou ainda querendo começar a iniciar, a engatilhar no meio da ultrassonografia, tá bom? A gente vai partir do princípio dos fundamentos até as explicações clínicas mais avançadas, como é o tema dessa aula de hoje, tá? Além disso, os inscritos para a nossa jornada, eles vão receber materiais exclusivos, como apostilhas, conteúdos complementares, diretamente no nosso grupo próprio do WhatsApp. Se você quer aproveitar tudo isso e não correr o risco de perder absolutamente nada, eu te convido a fazer sua inscrição agora mesmo. A gente vai deixar um link aqui no chat, tá? Quem quiser entrar no chat agora, já pode fazer sua inscrição aí, tá? E a gente se vê lá no grupo, tá bom? Eu vou esperar um pouquinho para que vocês possam entrar no link, fazer sua inscrição, voltar aqui para a gente começar essa aula de hoje, que eu particularmente adoro. Dor glútea profunda, síndrome do piriforme versus obturador interno. Tá bom, gente? Então, quem não fez inscrição, aproveite, porque definitivamente é um evento muito bacana, vai ser muito legal. Preparei com muito carinho mesmo, de verdade. Gente, alguém aqui já faz exame de glúteo profundo? Responde no chat aí para mim. Sim ou não? Alguém avalia glúteo profundo? Alguém já tentou avaliar o glúteo superficial, profundo? Alguém já faz isso de rotina? Alguém já faz algum tipo de diagnóstico? Já consegue ver ali alguma coisa? Primeiro, tem que saber um pouco, né, ali da anatomia, obviamente, e ter um equipamento que possa visualizar as estruturas, porque realmente é uma estrutura profunda, né, como o nome já fala, então requer um pouquinho de qualidade, não somente do aparelho, mas também de quem o executa, principalmente quando a gente fala de anatomia, tá? E a gente vai fazer justamente esse passo a passo agora aqui com vocês. Então vamos lá. Não tenho nenhuma declaração de conflito. Bem, para a gente poder falar de dor glútea profunda, a gente tem que entender o que que tem nesse tal glúteo profundo. Bem, o glúteo superficial nada mais é do que o glúteo máximo, né? É o glúteo máximo. Veja essa estrutura muscular aqui, ó, que está rebatida.
essa musculatura aqui é o glúteo máximo, esse aqui mais lateral é o glúteo médio e o mais profundo é o glúteo mínimo, ok? Então, são três glúteos que a gente tem e a parte superficial ela é descrita como apenas o glúteo máximo. O glúteo médio até dá para ver um pouco mais superficial quando a gente bota o transdutor um pouquinho mais para a lateral, tá? Mas, e a parte glúteo média e glúteo profundo, a gente avalia mais, mínimo, perdão, glúteo médio, glúteo mínimo, a gente avalia mais a sua parte lateral e trocantérica, quando a gente vai avaliar as inserções do glúteo mínimo e do glúteo médio, sendo o glúteo mínimo a inserção mais anterior e o glúteo médio em suas duas porções, médio lateral e a póstero superior, mais lateral e posterior. E quando a gente fala de glúteo profundo, aí a gente vem para cá, ó. A gente vem para a avaliação do piriforme, do gêmeo superior, do obturador interno e do gêmeo inferior, e também do quadrado femoral. Isso aqui faz parte dos rotadores externos e faz parte do glúteo profundo. E vejo que na anatomia do piriforme, a gente logo abaixo, ou na parte mais distal, a gente vê a emergência do nervo ciático. O nervo ciático, ele não começa aqui, ele começa aqui na pequena pelve, na região anterior sacral, né, com a junção dos nervos lombares, e ele vem então para sua emergência aqui no piriforme, onde a gente consegue avaliar bem essa parte do ciático, ok? Lembrando que aqui temos os nervos glúteo superior, temos aqui os cluneais, que não dá para ver aqui, tá? E o nervo isquiático, ele vai até a sua região do terço médio distal da coxa, onde ele se divide em nervo fibular comum lateral e ele continua como nervo poplíteo para a região da fossa poplítea, tá? Então, veja que é um nervo que vai até a fossa poplítea, é um nervo que vai até a face lateral da perna, né? Então, depois do poplíteo, ele se divide em tibial e vai embora. E o fibular comum se divide em fibular superficial e profundo e vai embora até o pé, até fazer as suas inervações mais distais. Então, essa anatomia aqui, ela é muito importante. Lembrando que o glúteo máximo, né, que é o maior, ele tem uma inserção mais óssea e tem uma inserção aqui, que não dá para ver aqui nessa imagem, mais facial. Então, é uma inserção facial e óssea. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Isso aqui são os isquios tibiais saindo aqui da tuberosidade isquiática. Pois bem, se a gente for no Google e digitar síndrome do piriforme e síndrome do obturador interno, a gente vai ver que a busca da síndrome do piriforme tem 190 mil resultados, enquanto na síndrome do obturador interno apenas 55.100, ou seja, é quase 4 vezes a mais do que uma busca do piriforme. Houve uma época aqui no Rio de Janeiro, há uns 5 anos atrás, que era moda, virou moda síndrome do piriforme. Tudo era síndrome do piriforme. O paciente tossia, era síndrome do piriforme. O paciente tinha uma dor de cluneal, era síndrome do piriforme. Tudo era piriforme, tá? E as pessoas estavam ali ainda começando a avaliar e tudo era síndrome do piriforme. Então, essa é a nossa atualização quando a gente busca no Google essas duas palavras. Bem, dor glútea profunda, ressonância normal. O que acha que seja? Não sei. Interroga síndrome do piriforme. É assim que acontece na maioria dos casos. O médico avalia um paciente esse traz uma ressonância normal, tem uma dor glútea, e o médico fala, cara, já que eu não sei o que é, eu vou interrogar uma síndrome do piriforme. E é justamente isso que eu recebo na maioria dos meus casos. Tá? Eu tenho alguns médicos que me mandam
Eles avaliam a coluna, avaliam o quadril, pede a ressonância, não tem nada na ressonância da coluna, não tem nada na ressonância do quadril, e chega um momento que o paciente, com dor, ele fala, ó, desisto. Vai lá para o Felipe, que o Felipe vai tentar achar a sua patologia. E diante desse quadro, diante dessas avaliações, eu comecei a perceber uma mudança, né, no padrão do diagnóstico. O que todo mundo falava, que se via muito, que era síndrome do piriforme, não foi bem isso que aconteceu comigo. Mas, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho dessa anatomia. Vejam bem. Um, nervo isquiático. Então vejam, a relação do nervo ciático saindo aqui na emergência com o 2. Quem é o 2? Piriforme. 3, ligamento sacrotuberal. Né? Ligamento sacrotuberal, onde a gente vai avaliar o quê? Aqui o canal de Alcock, onde passa o nervo pudendo. Artéria e nervo pudendo entra aqui. Aqui embaixo tem o canal de Alcock. 4, tuberosidade esquiática, onde sai o quê? O isquios tibiais, sendo semitendinoso, semimembranoso e o bíceps femoral. Pois bem. 5, complexo gemile-obturador interno. Ou seja, aqui tem um complexo depois do piriforme. A gente tem o obturador interno, gêmeo superior, perdão, obturador interno e gêmeo inferior. Na verdade, isso é um conjunto de filetes tendíneos e musculares que a gente consegue ver com algum grau de avaliação dinâmica, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega nessas estruturas, como é que a gente avalia essas estruturas, tá? E eu vou mostrar uma relação anatômica que faz muito sentido o porquê das patologias, tá bom? Então vamos lá. Quadrado femoral é o 6. Esse quadrado femoral está muito associado às síndromes do impacto posterior. Pelo trocânter maior, fazer impacto aqui nessa região da tuberosidade esquiática e fazer uma dor aqui, fazendo inclusive uma elevação, uma anteriorização do nervo ciático quando ele está inflamado, quando ele está contracturado. 7, pequeno trocânter, ou seja, mais anterior. E 8, grande trocânter, mais posterior. Ele é mais anterior e mais interno. E o trocânter maior é um pouco mais lateral, é onde vai ter a maioria das inserções aqui desses rotadores. Então, essa é a nossa anatomia. Isso aqui é uma nádega esquerda. Né? Se a gente botar o paciente de decúbito ventral, essa aqui é a nádega esquerda. Pois bem. Então, veja bem, meus amigos. Essa aqui é uma imagem muito, né, do ponto de vista anatômico, muito fácil da gente enxergar. Veja, o piriforme, ele sai da sua região anterior, sua origem, né, ele sai da região anterior do sacro e vai para a sua região insercional no forame do piriforme. Logo depois, mais abaixo, vem o gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e, por último, o quadrado femoral. Essa é a anatomia. Essa foto parece, né, muito fácil de ver as estruturas. E, de fato, não é essas coisas difíceis, mas requer um pouquinho de paciência e, obviamente, avaliação dinâmica. Lembre-se, ultrassom é um exame dinâmico. Se você não avalia em dinamicidade, seja tanto na sua mão dinâmica, quanto a mobilização do paciente, fica mais difícil de ver. Fica mais difícil de identificar as estruturas. Então vamos lá. Gente, quando a gente faz essa associação, né, entre essa região profunda e vê as estruturas aqui, veja aqui, ó, o nervo esquiático saindo da sua região mais anterior, né? Ele vai passar por debaixo do piriforme e veja que ele tem uma contiguidade aqui, ó, ele tem uma aproximação muito grande com o obturador interno, com o obturador interno. O obturador interno sai aqui, ó, do forame obturatório, passa por cima da tuberosidade esquiática, tá?
e vai lá para sua inserção e o nervo ciático, ó, fica logo acima, mais superficial, tá bom? Pois bem, se a gente for entender o porquê acontece as patologias, eu vou trazer um exemplo lúdico para que vocês possam entender de fato o que acontece e por que acontece. Veja, imagina que nessa região aqui, tá? Isso aqui seria a parte da tuberosidade esquiática e aqui seria a parte do glúteo máximo, vai? Glúteo máximo, tuberosidade esquiática, um sanduíche, né? Um pão de hambúrguer. A gente vai trazer essas estruturas para cá, só que no ultrassom a gente vê ao contrário, sim ou não? Então, a gente vai lá, ó, inverte a imagem. Eu estou vendo agora aqui o glúteo máximo, estou vendo a tuberosidade esquiática. E essas regiões aqui estão no meio. Ou seja, o paciente que faz uma compressão muito grande aqui, o que, que vai acontecer? Vai comprimir toda essa região. Então, ó, pacientes acima do peso, pacientes que emagrecem muito e não fortalecem o glúteo máximo, vocês perdem gordura, mas perdem massa muscular. Paciente que tem algum grau de hipotrofia do glúteo máximo, pacientes que emagreceram muito, perderam muita massa magra, eles fazem o quê? Uma redução do glúteo máximo e com isso, quando eles sentam, aumenta ainda mais, né? Aumenta ainda mais essa compressão, porque o glúteo máximo está o quê? Está diminuído. Então, se ele está diminuído pela sua espessura, a compressão, a proteção dessa região vai ser menor. Então, pacientes que trabalham longas distâncias sentado, pacientes que fazem muito atividades de impacto na região glútea, pacientes que emagreceram muito, pacientes que desenvolvem por tempo, muito tempo sentado trabalhando e por algum momento emagreceu ou perdeu massa magra ou perdeu ali a proteção dessa região, vai evoluir com a síndrome do piriforme ou a síndrome do obturador interno. Em especial, o obturador é mais comum em pacientes que correm, né? Se você não sabe, as pessoas que correm, elas têm que ter os flexores, né? O glúteo máximo, em especial, muito avantajado, né? E toda a região posterior de glúteo muito avantajado para dar tração na corrida, tá? Então, essa é uma característica dos corredores, dos quenianos, por exemplo. Os quenianos têm uma nádega muito grande, muito robusta, e isso dá tração na hora deles correrem, dá mais força na hora deles correrem. Então, essa nossa estrutura aqui vai estar protegida por essas duas regiões. Isso aqui, meus amigos, seria o osso. Então veja bem, se você tem uma baixa proteção, um alto impacto, é você fazer a compressão aqui em cima sobre as estruturas, sobre o osso. Então você vai fazer um sanduíche ali, ó, muito impacto e vai gerar futuramente dor nesse paciente. Como e quando devo desconfiar? Quando? Como? Eu costumo falar que sempre. O que devo fazer? Protocolo de rotina. Vai avaliar um quadril com dor glúteo profunda? Avalia tudo. Por quê? Porque você não sabe o que você vai ver na frente. Você não sabe o que vai ver na região lateral. Às vezes, a dor de glúteo profunda ela está mais relacionada, às vezes, com um diagnóstico diferencial de uma tendinite do glúteo médio póstero superior. Às vezes, não. Né? Então, está ali muito próximo, está próximo à sua inserção ali na região póstero-lateral. Pode ser um diagnóstico diferencial. Na dúvida, o que fazer? Comparar. Tá? Então, se você tem dúvida na hora da avaliação de um glúteo profundo, compara com o outro lado. Faz uma imagem, faz um dual imagem, vê como é que está de um lado, vê como é que está do outro. Beleza? Tá bom. Então vamos lá. Gente, em 2021, esse autor aqui fez uma publicação sobre o síndrome do piriforme. Veja, medição guiada por ultrassom da espessura do músculo piriforme para diagnosticar a síndrome do piriforme pela ultrassonografia. Isso mesmo. Então, ó,
Como é que a gente faz essa avaliação? A gente vem na espinha ilíaca póstero superior, depois vai descendo o transdutor até a incisura esquiática maior, onde a gente vai ver o quê? A parte mais saindo ali, o piriforme. A gente vai obliquar o transdutor aqui, o probe, ó, ele sai daqui, vem para cá, oblíqua, porque o piriforme ele é obliquado, tá? E depois a gente pega a perna do paciente e faz uma rotação interna. Veja bem, quando a gente roda interna, a perna do paciente vai para fora, ok? Então, rotação interna, por mais que a perna vá para fora, não é rotação externa. Rotação, você roda interno o quadril e a perna vai para lateral. Seja a direita ou seja a esquerda, ela vai para lateral, tá bom? Quando você fizer essa rotação interna do quadril e o pé para fora, você vai ver essa imagem aqui. Aqui está o piriforme, você vai dar freeze e você vai dar uma medida entre o ventre muscular mais profundo e mais superficial, bem rente à porção medial da tuberosidade esquiática. Essa medida aqui, eles fizeram vários estudos, vários, e acharam um número, uma medida. Qual foi essa medida? Eles chegaram nessa medida, 0,9950 centímetros, ok? Então, menos de 1 centímetro é a avaliação de tolerância, é o melhor ponto de corte para avaliação do piriforme. Então, você vai avaliar o piriforme, que é muito fácil de fazer, espinha líquica posta superior, desceu, achou o piriforme, oblíquo ao transdutor, rotação interna e o pé para fora, frisa a imagem, pega a medida rete e medial à tuberosidade esquiática e faz a medida e vai ter que estar abaixo dessa medida. Ok? Agora ficou fácil. Agora a gente já tem pelo menos um ponto de partida para avaliação do piriforme. Sim ou não? Agora a gente já pode comparar, correlacionar, ver as estruturas de ecogenicidade, hipoecogenicidade, espessamentos, né? E qualquer outra alteração, fibrose, calcificações, enfim, qualquer coisa que esteja diante dos nossos olhos. Lembrando que tudo para cima é o glúteo máximo subcutâneo pé. Glúteo máximo, glúteo máximo, glúteo máximo, glúteo máximo. Então, acima dessa estrutura vai estar o glúteo máximo. Se eu pego o meu transdutor e vou muito para a lateral, eu vejo o glúteo médio, que nessa face mais superior e lateral é ali o glúteo médio, que ele está logo abaixo do glúteo máximo. Pois bem. E eu vou te perguntar, qual é a patologia mais comum? Qual é a patologia mais comum? Síndrome piriforme ou síndrome do obturador interno? Qual é da sua prática clínica? Bem, na minha, vocês vão ver durante a aula qual é o mais comum na minha prática clínica, tá? Então vamos lá. Caso número 1. Veja bem. Olha, achei o piriforme aqui, ó. E estou avaliando mais a região, ó. Veja que eu já saí do piriforme. Olha só. Eu tô, vamos repetir aqui. Ó, glúteo máximo, estou lá na espinha líquica poste superior, glúteo máximo, incisura esquiática maior, já vi o piriforme aqui, ó, ele está meio torto. Eu estou com a sonda convexa, está meio torto. Eu vou ter que agora obliquar para ver a sua inserção no trocânter maior. A partir do momento que essa imagem desaparece, é porque eu estou mais distal. Se eu estou mais distal, eu vou tender a ver o quê? Gêmeo superior, obturador interno e gêmeo inferior. Tá bom? Então vamos lá. Passa aqui devagarzinho, ó. Já estou vendo o piriforme ali. Saindo do piriforme, eu já consigo ver as estruturas mais retilíneas. E a dor do paciente era mais lateral. Veja que em algum momento eu vejo uma imagem ó, mais espessada, mais hipoecogênica. Sim ou não? Aí eu vou descendo, ó, e nesse momento opa, calma aí. Esse músculozinho, esse filete, ele vem, ó, e de repente faz uma imagem hipoecogênica, um espessamento. Alguém
Nessa imagem, tem dúvida? Tem dúvida que aqui pode ter alguma coisa? Então, ó, olha só. Ó. Então a gente aqui está vendo o obturador interno com um espessamento gigantesco dessa região. E o que é isso aqui, gente? Isso branco com halo hipoecogênico. Isso aqui são sinais de fibrose. Esse paciente já teve uma ruptura parcial e fez uma cicatrização. Isso aqui é quase um patognomônico de lesão parcial dessa estrutura, tá? Então, ó, e agora eu começo a fazer a minha avaliação dinâmica, ó, rotações para lá, ó, gêmeo, obturador interno. Lembra que eu falei do grupamento Gemini obturador interno? Tudo que é obturador interno está no meio. Se você vê um filete para cima, gêmeo superior. Vê um filete para baixo, gêmeo inferior. Tá bom? A gente já saiu do piriforme. Piriforme está aqui, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior. Essa é a nossa correlação. Então, ó, piriforme, tô lá em cima. Desci, já saí do piriforme. Já tô no grupamento Gemini obturador interno. Então, ó, a partir de agora, obturador interno, e veja essa imagem, ó, bem espessado. E quando a gente faz, gente, a avaliação dinâmica, ó, e faz a sonopalpação direta nessa região, o paciente faz, ai, é aí que dói. Então, a gente já mata, ó lá, fazendo a avaliação, ó, e a gente vê claramente a patologia do obturador interno. Ó lá, vou fazer a avaliação dinâmica aqui, ó, ficou muito bonita essa imagem. Então, ó, aqui para cima, gêmeo superior. Aqui para baixo, gêmeo inferior. E aqui o obturador interno na sua avaliação, ó, dinâmica. Gêmeo superior, gêmeo inferior e obturador interno. O obturador interno, isso aqui é uma nádega esquerda. Então, o obturador interno está vindo daqui, ó. Aqui tem um forame obturatório, ele sai daqui, passa por cima da tuberosidade esquiática aqui, ó, e vem se inserir na sua parte posterior do trocante maior. Ó, fazendo uma avaliação dinâmica. Ó que lindo. A imagem muito bacana de se ver. Gêmeo inferior, gêmeo superior e o obturador interno. Por que eu estou mostrando isso com maior ênfase para vocês? Porque, veja bem, depois que vocês enxergarem isso que eu estou mostrando para vocês, depois que vocês enxergarem essas estruturas e se familiarizarem, daqui em diante tudo vai ficar mais fácil. Porque eu vou conseguir mostrar um pouco mais rápido e vocês já vão enxergar essas estruturas que não é tão comum no nosso dia a dia. Olha lá, olha só, fazendo avaliação dinâmica, fazendo a rotação interna e externa, tá? Ok? Fazendo a rotação interna e externa, e aqui vendo o grupamento Gemini obturador. Gêmeo superior, gêmeo inferior, e aqui o obturador interno, indo até sua inserção, com esse espessamento, com essa lesão parcial. Pois bem, vamos lá. Olha só, gente. Fiz uma avaliação comparativa. Veja aqui, ó, lado normal, lado patológico. Lembra? Felipe, estou com dúvida. Compara, compara, tá? Basta comparar. O que é isso aqui amarelo, gente? Nervo esquiático. Lembra da anatomia que eu mostrei para vocês? O obturador passa por cima ali da tuberosidade esquiática, vai lá para sua inserção e ele está em íntimo contato com o nervo esquiático. Então veja bem, além de eu enxergar o obturador interno, eu tenho que visualizar a todo momento o nervo esquiático. Por quê? Por quê? Porque uma das queixas do paciente com dor glútea profunda, isso aqui é uma super dica, tá, gente? Super dica. O paciente vai chegar para você geralmente assim, doutor, tem uma dor no bumbum e ela vai até o joelho. É a dor clássica do obturador interno. Clássica. Por quê? Porque ela faz algum grau de compressão em algum determinado momento. Veja, isso era para ter
espessura X e ela tem uma espessura 3x. Em algum momento de alguma mobilidade de rotação ou de compressão na hora de sentar, isso aqui gera uma compressão no nervo ciático e essa dor ciática vai até a região mais posterior do joelho. A pessoa acha que a dor é do joelho e vai avaliar o semimembranoso. Aí chega no semimembranoso, fala: Ah, já sei. Isso não é nada de glúteo, não, rapaz. Isso aqui é uma tendinite do semimembranoso. Ó, fiz comparação, tá aí, ó. Isso é tendinite do semimembranoso. Não tem nada a ver com glúteo. O que é isso? Isso nada mais é desespero por diagnóstico. Por quê? Porque não soube avaliar o glúteo profundo. Então ele acaba querendo achar alguma coisa, não está familiarizado com glúteo profundo, não sabe tecnicamente, não anda treinando, não sabe as comparações, não sabe as correlações e dá o diagnóstico de tendinopatia do semimembranoso. É isso que acontece, tá bom? Então, toda vez, ou na maioria das vezes, esses pacientes vão ter essa dor que irradia até a face posterior do joelho. E às vezes a única coisa que você vai achar no joelho é uma tendinite do semimembranoso. E você vai achar que é isso, mas não é. E geralmente o paciente não relata dor aí, e sim lá em cima, por conta dessa irradiação. Olha outro caso, avaliação de. Melhor, acho que é o mesmo caso. Piriforme daquele paciente. Normal, 0,79, ó. 0,79, ó. Medial. E quando eu fui avaliar o obturador interno, ó, espessamento, e do outro lado, normal. Ok? Ó, bem diferente um do outro. Gêmeo superior em cima, gêmeo inferior embaixo, obturador interno, gêmeo inferior, o obturador interno com essa sua causa. Hipoecogenicidade, dor. Isso aqui é uma infiltração, onde eu venho de lateral para medial, fazendo o quê? Algumas fenestrações nessa região. Aqui eu estou fazendo um ortobiológico, onde eu fenestro o tecido lesionado e jogo medicações para que haja uma reprogramação cicatricial. Tá? Então, ó, tudo muito bem documentado e cuidado com o nervo esquiático. Olha o nervo esquiático aqui, gente. Então, cuidado se você for entrar de medial para lateral e cuidado se você for entrar de lateral para medial com o danado do nervo esquiático aqui, tá? Mas Felipe, eu posso entrar de medial para lateral? Pode, e eu vou mostrar para vocês quando e por quê, tá bom? Então, aqui eu entrei lateral, obviamente, porque a patologia era mais insercional. E quando não é mais insercional? Quando é mais medial, o que que se faz? Vai entortar a agulha? Como é que você vai fazer? Vou mostrar para vocês, tá? Então, esse é o caso do paciente. Aqui a nádega do paciente masculino, e aqui com a agulha fazendo esse procedimento de fenestração e medicação dentro da região lesionada. Pois bem. Gente, eu estou olhando de lado aqui porque eu estou olhando a tela principal que fica mais bonitinho aqui para mim, tá? Então vamos lá. Bem, após 65 dias do tratamento, lado direito, normal, gêmeo superior, gêmeo inferior, obturador interno normal do outro lado, e no lado tratado, ó, o obturador interno, ó, já com uma melhor cicatrização. 65 dias, gente, para um tratamento desse é pouquíssimo tempo. É pouquíssimo tempo, tá? Não é ainda nem a revisão do tratamento. É a terceira sessão, praticamente. Né? É a terceira sessão do tratamento. A gente já viu uma melhora cicatricial, uma imagem mais ecogênica, menos edemasiada, e um paciente com 70, 80% de melhora, assim, ou mais. O padrão da dor já mudou, já não dói da forma que doía, dói menos, ele aguenta mais tempo sentado. É definitivamente algo muito bom de tratar. Caso número 2. Veja só. Olha a nossa correlação. Piriforme, nervo ciático. O 5 é o gêmeo superior, obturador interno e gêmeo inferior.
e veja a correlação deles todos. Olha aqui, ó, nervo ciático, obturador interno, ó, olha o que a gente está achando aqui, ó. Mais uma região próximo à inserção, aqui uma nádega direita, ó, o nervo ciático, mais medializado, e aqui uma patologia, ó, mais muito parecida com o caso primeiro, tá bom? Vamos lá. Olha, gente, piriforme, ele é obliquado. Quando a gente vai avaliar o obturador interno, de obliquado ele fica mais retilíneo. Então, a avaliação é, olha para mim, olha para minha mão. Olha para minha mão. Vou pegar um transdutor aqui. Espinha ilíaca poste superior, desce, incisura ciática maior, oblíqua, piriforme. Piriforme. Vou para o obturador, volto a mão e desço um pouquinho. E aqui eu vou achar essa estrutura que eu estou mostrando para vocês. Ó. Ó, essa estrutura. Estou lá para cima, melhor, estou lá para baixo, agora estou subindo. E aqui, ó, eu acho essa patologia aqui, ó. Pois bem, vamos lá. Mais um quadro e eu estou lá, ó, fazendo o mesmo tratamento, fenestrando bem a estrutura e jogando a minha medicação.